Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Quero também mandar um abraço para nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas aí para você. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso psicólogo, Edson, né? Hamasaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal da técnica. Olá a você que nos acompanha aqui todas as manhãs ou depois, né, durante o dia ou durante as madrugadas, considerando que é possível acessar essa nossa conversa aqui, esse nosso momento a qualquer tempo, né? Isso está sendo cada vez, inclusive, mais facilitado pela Rede Boa Nova, pela TV Mundo Maior. É, como sempre, uma alegria muito grande. É muito gostoso estar aqui com vocês. Você sabe, inclusive, dessa semana, eu tive chance de fazer palestra aí em Sim. algumas casas. Numa delas, no Joana de Ângeles, aqui em Guarulhos, eu tive a chance de conhecer pessoalmente uma ouvinte muito querida que diz que acompanha a gente o tempo todo, que gosta muito, que acompanha o programa, etc. Eu só fiz a bobagem de não guardar o nome dela. Acabou me dizendo, mas você sabe de quem eu estou falando, encontrou comigo lá no Joana de Ângeles. Beijo no seu coração, espero que você esteja aqui acompanhando conosco hoje também. Isso mesmo. E manda um recadinho lá para nossas telefonistas, que elas passam um recado para nós aqui e a gente fala o seu nome, né, lá do Joana de Ângeles, em que o Edson teve fazendo palestra. E se você quiser ouvir esse programa, daqui uma semana mais ou menos, ele já está lá no YouTube. No YouTube tem ali um local de busca que você coloca lá RBN/TVMM. E aí você vai ver o ícone da FEAL, clica em cima, vai aparecer embaixo playlist e algumas outras anotações. Clica em playlist, vai descendo que você encontra o Alvorada. Aí clica lá nos programas, né, que já estão lá gravados e você pode ouvir novamente, ou ver e ouvir a primeira vez e compartilhar, porque quando está no YouTube, você, né, compartilha, joga o link lá do seu WhatsApp, né, dos seus seguidores e também no seu e-mail. Muito bem, a gente quer trazer aqui do Evangelho por Emmanuel, que é uma coletânea de vários livros de Emmanuel com a psicografia do Chico, que estão ligados com o Evangelho segundo Marcos, né? Então, aí tem mensagens do nosso Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. E a mensagem que nós escolhemos hoje aqui, ela tem a seguinte passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o nosso servidor. Então, é essa passagem de Marcos. Não sei se o Edson quer comentar aqui a passagem do apóstolo Marcos? Beleza. Porque eu acho que assim, fica mais fácil se a gente for pelo texto do Emmanuel. Você quer seguir mais um pouquinho em frente? Vamos, vamos. Aí o texto do Emmanuel fala assim, olha, desde as eras mais remotas trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões, né, dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica. Quando a enfermidade lhes invadia a casa, as multidões edificavam templos, surgindo, né, calamidades públicas. Então,
o que acontecia, né? E ainda acontece, né, Edson? Parece que ainda acontece nos dias de hoje, né? Então, veja que a mensagem de Jesus era: mas entre vós não será assim. Lembrando que Moisés, né, já tinha deixado para os hebreus toda uma lei, né? E aí, durante aquela peregrinação pelo deserto, durante 40 anos, etc., ele foi, inclusive, desenvolvendo toda uma legislação para dar conta daquela quantidade enorme de gente conviver de uma forma relativamente, dentro do possível, tranquila. Quando vem Jesus e encarna entre nós, quase 2000 anos atrás, né? Ele vem para... Ele próprio diz, né, que não é para desconsiderar tudo que veio antes dele, muito pelo contrário, ele valida, mas ele traz coisas novas, especialmente a lei de amor, né? Jesus vem eminentemente para deixar aqui para nós uma mensagem de amor, né? É através do amor que a gente evolui, etc, etc. Só que assim, né? Então ele diz, mas entre vós não será assim. E aí vem Emmanuel. Então, desde muito tempo, desde sempre, todos os grupos religiosos agiam em função de obter favores dos seus deuses, independente. Claro que ele aqui está falando dos cristãos, né? Mas você pode pegar todas as religiões no mundo, todas elas funcionam mais ou menos assim. É uma necessidade que o humano tem de, tendo a ideia de que existe algo maior do que nós, independente do nome que você dê, né? Nós chamamos de Deus, né? Mas as outras várias religiões que existem pelo mundo vão dar nomes diferentes, né? Mas para a mesma coisa, eu diria, independente de você chamar de natureza, de energia, de supremo, não interessa qual o nome que você der, no final das contas a gente está falando da mesma coisa. Só que sempre numa relação de troca, né? Você assim, troca em função do erro. Eu errei, né? Então, por ter errado, eu serei punido. Então, o que eu preciso fazer para que a minha pena seja menor? Ou o que eu preciso fazer para que eu tenha aí Então, por exemplo, a doença é uma punição, né? O que eu preciso fazer para que essa punição seja menor? Né? A gente sempre baseou isso como a gente baseia nas nossas leis humanas, né? Então, você cometeu um crime, tá, você matou determinada pessoa, tudo bem. Só que assim, eu matei porque ele ia me matar. Se eu não tivesse matado, ele teria me matado. Então foi legítima defesa, que pode não te inocentar do crime cometido, mas pode ser um atenuante. Então, ao invés de aqui no Brasil você ser condenado a 30 anos de cadeia, como foi assim, você vai ficar 10 anos preso, né? Etc, etc. A gente tenta lidar com a divindade da mesma maneira. Então, se vocês olharem para as nossas orações, tende a ser um baita de um petitório, né? É pedido em cima de pedido. Me ajuda isso, me faz aquilo, não sei o quê, meu filho, né? O povo vai fazer um assalto, junta e reza um Pai Nosso, né? Que a gente não seja pego pela polícia. Se vocês pegarem, tem um livro que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos. O espírito é a Patrícia, a mesma Patrícia que escreveu lá o Violetas na Janela, através da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, a mesma médium que psicografou também Violeta nas Janelas, que inclusive a Vera é tia, né, da Patrícia, quando a Patrícia estava encarnada, etc. E ela traz, né, tem uma parte desse livro que fala, ela está
estagiando em vários lugares diferentes das várias colônias, né, que ajudam aos encarnados aqui, e uma dessas recebe esses pedidos. E aí ela vai contando, é muito legal, é muito engraçado. Gente, tem gente que faz promessa para tudo. Olha, se eu conseguir namorar com o fulano que eu gosto, eu vou distribuir cesta. Tem uma passagem, e por isso que eu me lembrei disso, que justamente é isso. O cara é traficante, ele é um grande traficante, inclusive, e sempre que vai chegar um carregamento grande de drogas, ele faz uma promessa. Ele diz, olha, me ajuda, se a polícia não apreender, né, o meu carregamento, etc., eu vou comprar tantas cestas básicas e vou distribuir para o povo. Aí ela pergunta, mas e daí? Ele é ajudado, né? Esse pedido dele é atendido? Aí eles dizem, claro que não, né? Não faz sentido. Só que o que acontece? Quando dá tudo certo para ele, e sem a nossa ajuda, a droga chega, etc., ele não é pego, ele compra, ele vai lá e compra mesmo as cestas básicas e faz a distribuição. Claro que a gente não vai proteger, né, um carregamento de contrabando, de droga, etc. Mas o bem que ele se propõe a fazer, as pessoas acabam sendo beneficiadas, né, quando as coisas dão certo, porque ele acredita que ele foi mesmo protegido, etc. E por aí vai. Eu diria que o grande ensinamento que a gente vai tirar esta noite aqui é assim, parar de pedir e começar a agradecer. Eu diria que a gente tem muito mais motivos para agradecer, nós já até comentamos isso em outros momentos aqui no programa, nós temos muitos, gente, motivos para agradecer. E aí, o nosso exercício é parar de pedir para que façam por nós, e tanto faz se você pede para o santo da Igreja Católica, ou se você pede para Dr. Bezerra de Menezes, né? Ou se você pede para Maria, parar de pedir. Por quê? Porque, como a gente vai ver no texto, a responsabilidade é nossa de fazer acontecer. Acontecer vai ser independente do que você queira, acontecer vai ser uma consequência do que você fizer com esse objetivo, né? E por isso é tão importante saber qual é o objetivo, onde você quer chegar, para onde você está indo. Lembra lá da Alice, né? Que num determinado momento ela está perdida lá e ela encontra com o gato. Aí ela pergunta para o gato, gato, que caminho eu tomo? Porque ela está numa encruzilhada. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Né? O que o gato diz para ela? Pergunta para ela, para onde você está indo? Ah, não sei. Ué, se você não sabe, qualquer caminho serve. Não sei por que você está perguntando. Para que você trace o melhor caminho, você precisa saber para onde você está indo, onde você quer chegar, né? Se você quer construir uma casa, quando você contrata o arquiteto, né? O que vai acontecer? Ele vai sentar com você, tá? Fala para mim o que você precisa, né? Tua família é de que tamanho? Quantos dormitórios você quer? Ela é uma casa onde você vai morar? É uma casa que você só vai passar o final de semana? É uma casa de férias? É uma casa que vai ser alugada? O que você precisa? Porque senão, você não pode pura e simplesmente dizer para ele, escuta, projeta aí uma casa para mim. Eu tanto posso fazer uma casa de 50 metros quadrados, né? Que não é um barraco droga nenhuma, tá? Perdão aí. Hoje nós estamos na era dos lofts, que são 16 metros quadrados, 20 e poucos metros quadrados, e custa uma fortuna, inclusive. Ou ele pode fazer o projeto para você de uma casa de 1.250 metros quadrados, com 27 suítes, jardins, blá, 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 blá.
Se você não disser para ele quais são as suas necessidades, do que você precisa, etc., ele pode fazer uma coisa que não tem nada a ver, né? Assim é a nossa vida. Quando Paulo disse, as sementes estão aí, fique à vontade, baseado no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque a semeadura é livre. Você faz o que você quiser. Você faz a escolha que você quiser, né? O tal do livre-arbítrio, ele existe justamente por causa disso. Só que vem com uma ressalva. Se a semeadura é livre, se você pode plantar o que você quiser, se você pode fazer o que você quiser, qualquer escolha, a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que você plantar, você vai ter que colher, né? Se você plantar coisas boas, agradáveis, você vai colher coisas boas e agradáveis. Se você plantar dificuldades, como é que é o mito lá? Quem planta vento, colhe tempestade, né? Porque vai ter que colher. E não adianta querer terceirizar a colheita. Você que vai ter que colher. E veja, e por que é tão importante fazer escolhas? Por que, por exemplo, na psicoterapia? Não pense você que você vai para a psicoterapia, para o psicólogo dizer para você o que você tem que fazer. Não é assim que funciona, né? Na psicoterapia, vocês vão pensar juntos as alternativas e procurar escolher, aprender a escolher, né? Dentre aquelas que são mais saudáveis, dentre aquelas cuja consequência não seja o adoecimento. Porque, de maneira geral, quem chega na psicoterapia chega adoecido. Eu estou com um transtorno de ansiedade. Eu estou com uma depressão, né? Veja, isso é uma doença que foi causada pela sua maneira de lidar com as suas escolhas, que é a consequência da maneira que você está usando neste momento para lidar com as situações estressantes da sua vida. Qual é a ideia? Aprender a lidar de uma maneira que, ao invés de te levar para o adoecimento, te leve para a felicidade, te leve para a alegria, te leve para a saúde física e mental, né? E aí, fazer essas escolhas da melhor maneira possível, fazer as melhores escolhas na grande maioria ou na maior parte do tempo, que é o grande barato da nossa vida, que é o grande barato que vai fazer com que a gente aproveite de uma maneira boa essa bênção, essa oportunidade que nos foi dada por Deus, nosso Pai, de estarmos aqui neste momento, mais uma vez reencarnados. E percebe que, graças ao livre-arbítrio, você pode escolher qualquer coisa. Como assim, Edson? Posso escolher qualquer coisa. Isso é porque você não está na minha pele. Se você tivesse a quantidade de conta que eu tenho para pagar, né, a quantidade de bocas que eu tenho para alimentar, você não falaria isso com essa facilidade aí. Você teve esse filho aí porque Deus quis, né? Essa quantidade de filhos toda que você teve aí, essa sua prole enorme, foi porque Deus quis? Eu diria que não, né? É uma escolha que a gente faz. Quantos filhos nós teremos, que somos nós que escolhemos. Mas é que eu botei na mão... Não, gente, como assim botou na mão de Deus? Não... Você queria o quê? Que ele te desse uma doença para te impedir de ter filhos? Ele não faria uma barbaridade dessa, né? Não. Tudo na nossa vida são as nossas escolhas. Mas eu queria um emprego melhor, poxa vida, eu ganho muito pouco, etc. Tá, e Deus tem o quê mesmo a ver com isso? Né? Ele que é o RH da vida da empresa, né? Ele que determina o quanto você... Gente, tudo na nossa vida depende do que a gente se propõe a fazer, né? A gente tem, infelizmente, como uma tendência essa coisa de querer terceirizar, de querer transferir
para o outro, independente de quem seja o outro, a responsabilidade pelas coisas que acontecem conosco. Quando, na verdade, a responsabilidade é nossa. Para tudo. Para tudo. Outro dia, estava conversando com uma pessoa que, eu queria poder fazer isso, aquilo, profissionalmente falando, né? No aspecto profissional. Mas para poder fazer, eu teria que ser psicólogo, né? Porque só o psicólogo pode dar diagnósticos, só o psicólogo pode aplicar determinados testes, etc. Perguntei, escuta, se você está me dizendo que você gostaria de fazer essas coisas e que só o psicólogo pode fazer, tá esperando o quê para ir lá começar a fazer psicologia? Né? Porque, pelo que eu estou entendendo, você precisa da graduação e depois da carteirinha do conselho, né? Do seu CRP. Não, que isso, dá muito trabalho, 5 anos estudando, né? Já estou velho para isso. Não... Como assim, gente? Né? Gente, 5 anos passam muito rápido, né? Se você começar agora, daqui 5 anos você vai ter o CRP e vai poder fazer. Se você não começar agora, daqui 5 anos a gente vai ter a mesma conversa e o que você mais vai me dizer? Eu queria tanto poder fazer, mas para fazer tem que ter o CRP. Para fazer tem que... Não, tudo. E lembrando que se nós somos espíritos imortais, e a gente não tem várias vidas. Essa conversa de, a gente tem um monte de vida. Tem nada. A gente tem uma só. Essa nossa vida começou quando nós fomos criados por Deus e não vai terminar. Somos imortais, né? Temos a eternidade pela nossa frente. Então não tem essa de um monte de vida. O que a gente tem é, dentro dessa nossa vida, que começou quando fomos criados, várias fases diferentes. Que inclusive hora encarnado, hora desencarnado, porque veja, uma encarnação não gruda na outra, né? A gente está aqui neste momento usando esses corpos, beleza. Daqui a pouco esses corpos vão morrer, concorda comigo? É a única, né? É o que o povo... A única certeza que a gente pode dizer é que esse corpo não dura para sempre. E é verdade, né? Começa como... É que nem uma ampulheta. No que juntou o espermatozoide com o óvulo, você já vira a ampulheta. A hora que a areia acabar, acabou a energia do corpo, ele deixa de funcionar, ele morre. E a gente desencarna. Continuamos existindo do mesmo jeito, por um período mais ou menos longo, inclusive. Às vezes, você fica mais tempo desencarnado do que encarnado aqui, né? E tá tudo certo. E continuamos existindo. Ou seja, é uma oportunidade, é uma fase, esta encarnação que você está vivendo. No meu caso, Edson, homem amarelo, tá? E aí, aproveitando aqui um parênteses, ou seja, machismo cá entre nós é uma tremenda de uma estupidez, porque se nós somos espíritos, nós estamos usando um corpo, que no meu caso, homem nesse momento. Ser machista é uma estupidez, porque se amanhã eu nascer usando um corpo feminino, né? Vai contra, tá certo? Ser racista é uma estupidez, porque se eu estou amarelo neste momento, daqui a pouco eu nasço usando um corpo preto. E aí o meu racismo, né, de novo, vai contra. Ser preconceituoso, a gente antigamente se falava de homofobia, né? Hoje é LGBTQIA+ fobia, tá certo? Porque você tem várias possibilidades de gênero, etc. Se amanhã eu uso um corpo que por algum motivo será trans, né? Isso também, de novo, não faz sentido nenhum, esses preconceitos. Saber que nós somos espíritos, que estamos usando um corpo com determinada característica nesse momento, é ótimo para parar com preconceitos
que não fazem sentido, né? Todos nós haveremos de passar, eu diria, por todas essas condições, porque cada uma delas trará um aprendizado diferente, trará experiências diferentes, né? Tudo bem que eu estou saindo completamente fora do texto, né? Mas veja, nós, homens, nós que estamos homens, né? Há muito pouco tempo que eu me dei conta disso. Nós não nos preocupamos com determinadas coisas que para as mulheres é uma preocupação constante, diária, sabe? Eu nunca me preocupei ao pegar um ônibus, por exemplo, sabe? Porque eu nunca, né, me passou pela cabeça a possibilidade de ter um abuso por parte de outra pessoa ali dentro. As mulheres vivem isso diariamente, né? Realmente um absurdo. Eu nunca me preocupei, eu pessoalmente, em tem que sair com documento. Gente, eu nunca me preocupei. Já várias vezes, cadê a carteira ou cadê o documento? E esqueci. E vou embora, não volto para buscar, né? Mas por quê? Eu não sou alguém que precisa estar com o documento no bolso o tempo todo para me identificar, porque eu já tenho uma determinada idade, né? Não sou nenhum garotinho, e fui parado na minha vida pouquíssimas vezes, assim, sabe? Tem gente que não, que tem que estar com o documento no bolso, porque será parado, sim, todos os dias. Se tiver em cima de uma moto, dependendo de onde, vai ser parado na Blitz, com certeza. Coisas que não necessariamente todos nós vivenciamos. Então, é importante a gente ter essas noções para parar com os preconceitos. Fechando parênteses e voltando para o que nos interessa, né? Parar de pedir, usar as orações, usar as preces, né? Para agradecer a inúmera quantidade de bênçãos com que nós somos presenteados todos os dias, né? Lembrar que o momento mais importante é o agora, é o hoje, né? E por isso, inclusive, que chama presente, você já deve ter ouvido isso, né? Porque o ontem está acontecido, não tem mais o que fazer, né? Ele serve como uma referência para a escolha que você vai fazer agora. E o amanhã está diretamente relacionado justamente com essa escolha que você vai fazer agora. Então, vamos pensar no aqui e no agora. Ó, o Nando está falando que daqui 2 minutinhos, inclusive, a gente vai para o nosso intervalo, né? É aqui e é agora. Você está onde? Você está no carro? Você está indo trabalhar? É aqui e é agora, né? Como é que vai ser o que você vai fazer neste momento, sabe? De quem você vai lembrar, em onde você vai colocar a tua atenção, sabe? Porque veja, se nós colocarmos a nossa atenção no aqui e agora, as oportunidades, elas aparecem, elas são dadas. É só a gente aproveitá-las. Se você vive no ontem, a tua possibilidade de encarar uma depressão é aquela doença mental daqueles que vivem no passado. Ansiedade é aquela doença mental daqueles que vivem no futuro. Deixa o futuro e deixa o passado no lugar deles e vamos viver e aproveitar o momento presente. Presente dado por Deus a nós neste momento. E aí vamos para o nosso intervalo neste momento, então, Nando? Sim, é o intervalo da prece, da oração, das vibrações em que a gente para com a leitura e os comentários, né? Então, a gente recomenda aquela reserva da água, eu estou falando assim, até para dar tempo para você pegar aí um copo de água, reservar e colocar aí do lado, e durante o momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, seja qual dia for, qual o momento, qual o horário,
os benfeitores vão trabalhar neste líquido precioso aí, como a gente fala. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, aproveitar essa oportunidade em que o Edson colocou, está no texto, o Emmanuel também diz, dos nossos petitórios, de quando a gente sempre está pedindo, pouco agradecendo e menos ainda fazendo para melhorar a situação que nos encontramos. Não podemos colocar na mão de quem quer que seja a nossa felicidade. Nós é que precisamos trabalhar para que essa oportunidade que se faz em nossas vidas seja bem aproveitada, que nós possamos construir, que nós possamos evoluir, crescer com o nosso esforço. Claro que no momento de oração, que no momento de prece, de vibração, nós vamos nos comunicar com o nosso Criador. E Ele, com certeza, nos enviará forças. Não fará por nós, mas enviar forças, enviar luz, nos intuir através das mãos desses benfeitores espirituais que trabalham com Jesus. Como Edson disse, temos uma única vida e cada presente dessa única vida é importante. Cada momento que vivemos desta única vida é precioso. Então, que nós possamos nos conscientizar disso, do valor de cada dia, do valor de cada momento que estamos vivendo. E o passado já se foi, e o presente irá cuidar do presente, e o futuro do futuro. Então, precisamos cuidar do que estamos fazendo agora. Por isso pedimos, Senhor Jesus, também, nesse instante em vibrações, por aqueles irmãos nossos que estão passando por desafios na saúde mental, na saúde emocional, na saúde física, na saúde espiritual. Quantos irmãos nossos não estão em situações muito difíceis, de desafios muito grandes. Então queremos aproveitar este banquete de luz que agora se faz entre nós e dividir este pão iluminado a esses corações que estão sofrendo, Jesus. E a Ti pedimos que seja estendida a Tua bênção para todo o nosso planeta, para todos os seres que aqui vivem, Senhor, sejam no campo mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal, espiritual, que a Tua bênção possa chegar a esses irmãos. Por isso, Senhor, como já pudemos comentar e fazer reflexões no dia de hoje, Te agradecemos, gratidão, Senhor, por tudo que tem nos feito no caminhar desta vida, desta única vida, de tantas etapas. Gratidão, Senhor, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar aqui um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né? Estamos aqui no programa Alvorada para passar esse recadinho para você. Então, anote aí, amigosdaboanova.com.br. Você também pode falar com as nossas telefonistas, com os colaboradores e colaboradoras que estão no clube. Anote os telefones 0800 12 018 38 e também anote aí o fixo, que é o 11 2458 3214, isso mesmo. E tem o WhatsApp, que é esse meio de comunicação internacional aí, que você pode falar pelo seu smartphone, que é o 11 97261 0272. E temos o Pix, né? O Pix, que é essa modalidade de envio de recursos do seu banco para outro banco. É o mesmo do WhatsApp, o número, 11 97261 0272. Muito bem, esperamos você fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E voltamos aqui com o Edson, né, para
continuar comentando este tema de hoje, né, Edson? Você quer continuar a leitura, então, Nando? Vamos lá, então. Então, nosso Emmanuel diz assim: Deus era compreendido apenas nos dias felizes. Só essa frase aí já a gente pode falar um monte de coisa, né? A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo, o martírio, a sua palma de vitória. Então a gente pode comentar alguma coisa aí, né, Edson? Nessas palavras aí que a Mana nos traz. Com certeza. Que vejam, gente, né? Mas entre vós não será assim, né? É a passagem que está lá em Marcos, uma fala de Jesus. Por quê? Porque Deus sempre foi compreendido só como as coisas boas. Então, assim, a terra estava seca. Você tinha acabado de plantar. Se choveu, é porque foi uma ação de Deus na vida dos agricultores. Sempre que alguma coisa ruim acontecia, então, por exemplo, começava a chover, mas não parava mais, aí já não era mais obra de Deus, era obra do diabo, né? Ou dos gênios perversos de que Emmanuel fala assim. Ou seja, sempre atribuindo o bom ou o ruim a uma causa externa, né? Seja ela Deus ou seja ela o seu contraditor, o diabo, né? Para muitos companheiros, para muitos irmãos de outras. O espírita vai falar que é o obsessor, né? Se está tudo certo, é o espírito protetor, são os espíritos de luz. Se está dando tudo errado, são os obsessores, né? De novo, você só muda o nome que você dá, mas ainda assim você fica atribuindo a uma causa externa. Quando, na verdade, não é isso, né? Cristo, como diz Emmanuel, inaugura uma época nova. É para isso que ele encarnou entre nós. Pensa, Jesus, esse espírito puro, celeste, que recebeu de Deus a incumbência de criar este planeta, dentre muitos outros, para que nós aqui caminhássemos no nosso processo de aprendizado, se responsabilizando por nós, enquanto irmão mais velho que né? Ele encarna aqui. E para quê? Não foi à toa, gente. Não foi por brincadeira, porque vamos combinar. Para um espírito dessa envergadura, usar um corpo que nem esse nosso é uma tristeza grande, é botar o sol dentro de uma lâmpada, né? Com certeza não foi fácil e muito provavelmente por isso que ele ficou tão pouco tempo, né? Mas para quê? Com um objetivo, nos mostrar que é possível. Ele inaugura uma nova época nas palavras de Emmanuel. A humildade foi o seu caminho. Veja, ele não vem como um trilhardário, fariseu, cheio de posses, etc. Ele vem como um filho de carpinteiro, que nasce dentro de um coxo de comida para boi, né? Ele vive todo o período que ele esteve de uma forma extremamente humilde, né? Para quê? Para mostrar que nós não estamos aqui em função das coisas materiais. As coisas materiais, como sempre a gente coloca, têm a sua importância, mas não é o mais importante. Somos espíritos. Ser espírito, as coisas espirituais, o nosso crescimento espiritual é o verdadeiro motivo de estarmos aqui encarnados. A humildade foi o seu caminho. O amor e o seu trabalho foi o exemplo que Jesus deixou, né? Paulo de Tarso, que quando Saulo era um fariseu milionário, rico, né? Que se transforma em Paulo, né, de Tarso, e vai ser um tecelão, inclusive, para ganhar vida através do trabalho manual, usando as próprias mãos, como Jesus,
filho de carpinteiro José, que também foi um artesão, etc., né? Ganhou a vida pelo amor e pelo trabalho. O martírio, eu já acho que Jesus não precisaria ter sido martirizado, eu não concordo, não. Isso aqui é obra nossa mesmo. Quem resolveu ir lá e crucificar ele e fazer com que ele sofresse, fomos nós, e eu vou falar para vocês que eu acho até que faríamos novamente. Se voltasse aqui, era bem capaz de a gente fazer tudo de novo. O princípio de fé, veja, o que Emmanuel diz aqui? Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos, nós, né, que nos colocamos como seus discípulos, como seus servos, como instrumentos trabalhando em nome dele, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu. Então, veja, quando a doutrina coloca fora da caridade não há salvação, o que é, Nando? Não dá para ler, não. 3 minutos? Não dá para ler. Quando a doutrina coloca fora da caridade não há salvação, significa que não é para fazer a caridade em troca de um terreninho em nosso lar, né? É o exercício da caridade como aprendizado, usado como cartilha de aprendizado para irmos nos transformando em espíritos um pouquinho melhores. Por quê? Quando a gente olha de perto a dor do próximo, a gente percebe que, de maneira geral, a nossa não é tão grande assim quanto nós imaginávamos que era, né? Por isso que o exercício da caridade é uma bênção, porque é a melhor ferramenta que a gente tem nesse processo de transformação. E não é, com todo respeito aos nossos irmãos das várias, né, religiões, não é Deus que vai fazer nada na nossa vida, ele já fez, ele já nos deu todas as capacidades, ele nos dá todos os dias as oportunidades. Quem precisa pegar a enxada e começar a roçar, a capinar agora, somos nós. O plantio, quem tem que fazer, se você espera ter uma colheita no futuro, somos nós, é você, neste momento, né? E a gente já tem as sementes, a gente já tem a terra, a gente já tem as ferramentas que nos foi dado por Deus. Esse o motivo do agradecimento, né? A gente já falou aqui, se você levanta, olha no espelho, assopra e ele embaça, você ainda está encarnado. Já começa agradecendo por aí. Obrigado, Senhor, por mais um dia, que eu possa perceber todas as oportunidades ao longo dele e que eu possa usar cada uma dessas oportunidades que o Senhor me dá para que eu seja uma pessoa melhor. E ao final dessa encarnação, eu tenha o melhor e maior aproveitamento possível dela. Espero que, como sempre, tenha sido tão bom para você quanto foi para nós aqui. É sempre uma alegria muito grande que alguma coisa dessa nossa conversa, desse nosso papo, possa ser aproveitado. Beijo no coração. Até a próxima. Muito obrigado, Nando, mais uma vez. Eu que agradeço, Edson, aí, pela sua disponibilidade do seu tempo aí, entre os seus atendimentos, entre o seu trabalho. Então, a gente está aqui, né, na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, agradecer aos nossos queridos e queridas telespectadores e rádio ouvintes. E até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau a todas tchau, e todos. Nando. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.